Esse é o programa Nossas Vidas, Nossa História, que com muita satisfação hoje recebe a dona Eloá Traem. Vamos agora, dona Eloá, para o nosso último bloco e gostaríamos que a senhora continuasse um pouco daquilo que nós vimos conversando antes sobre esse período de Lagoa Vermelha, que foi um período com certeza muito próspero para o nosso município, para todas as pessoas. Lagoa Vermelha teve um crescimento fantástico nessa época, né? Foi nessa época em que se construiu o Colégio Duque de Caxias, o Hospital São Paulo, o Colégio Rainha da Paz, né? Obras importantes aí para a nossa comunidade. E queria que a senhora nos contasse como é que o seu casamento, enfim, a formação da sua família. Eu contei do casamento porque eu acho assim pitoresca essa história, né? Sim. E uma coisa que eu tenho, não posso deixar de falar, Vicente, que eu vivi, eu nasci, eu escolhi uma família para chegar nesse planeta, a família certa para mim. Então, eu fui muito feliz na minha família, com a minha irmã Dinorá, meu irmão Alaor, irmão Nabor e irmão Artidor. Meus 3 irmãos homens, meu pai e minha mãe, e nós sempre tínhamos primos juntos, que também nos criamos meio como irmãos. E ao lado disso... 5 irmãos, 5 então. irmãos, nós éramos 5 A senhora, a dona Dinorá e os 3 homens. As 2 mulheres mais velhas, eu sou a mais velha de todos. Sim. Então, o meu pai era muito alegre, minha mãe também era muito alegre. Minha mãe era mais severa, mais enérgica, meu pai era nos tapeava mais, principalmente as meninas, ele era mais assim, de dar o braço um lado para mim, um lado para Dinorá. Eu aprendi a dançar valsa com meu pai, a gente dançava valsa, a gente tinha uma vitrola, eu acho que era, vitrola, né, com disco, as valsas de Strauss, então aprendi a dançar com ele. A senhora me contou que ele era músico, né, juntamente com os irmãos, então ele deve ter cultivado a música em casa bastante. Ele era velho e ainda ia a carnaval e dançava e gostava, e sempre dizia assim, o baile para ser bom tem que dançar uma contigo ainda, minha filha. Tá, então para terminar o baile eu dançava com ele. Era muito bom, eu já estava casada e tinha que dançar mais com ele. Então a gente tinha uma afinidade muito grande. Mas meu pai, como ele era uma pessoa assim que cultuou e cultivou e apreciou a música, não por isso, eu acho que mais por vocação, né? Sim, isso é um dom. A gente tinha naquela época a possibilidade de sentar na frente da casa, que eu não quero deixar de contar, na frente da nossa casa, botar umas cadeiras em noite de luar, ou noite de verão, não precisava nem ter lua, podia ser até escuro. A gente sentava ali e cantava, eu aprendi muitas canções com meu pai e a minha mãe também, porque minha mãe também cantava com ele, né? Lógico. E nós todos, ainda que fosse desafinado, a gente cantava. Participavam da... E era muito interessante, passavam lá do outro lado da rua e às vezes vinham ali para ver, puxa, mas que família engraçada é essa, né? Tinha gente que até achava... E o meu pai tocando, né? O Alaor também, desde menino, tocou... Acordeon, né? Isso, eu também fui meia, como é que se diz, meio vocacionada para a música, não cheguei a concluir, porque eu estudei piano, estudei acordeon, estudei violão, mas sempre arranhei um pouco, como a gente diz. O seu Alaor tocava acordeon e o seu José Franklin tocava instrumentos de sopro, De sopro, meu pai era de sopro, mas meu pai tocava flauta muito bem, então com a flauta é que ele conseguia nos acompanhar, né? E o meu primo, eu tinha um primo que morou bastante tempo conosco, que tocava violão, então dava um jeitinho ali, né? E qualquer um pegava uma tampa de panela ou uma tampa lá de uma lata, de uma coisa, e batia, fazia uma percussão, até que depois o meu pai comprou uma percussão, enfim, não sei como é que se diz. E daí, então, o Nabor já, o Artidor. Que era mais influído. Sim. Então, foram coisas... Um detalhe que eu acho interessante, dona Laura, assim, é que a gente imaginar e visualizar, esse seu relato é uma história muito linda, né? Quer dizer, a vida em Lagoa Vermelha naquela época, né? Quer dizer, as pessoas sentadas na calçada, na frente das suas casas, no final da tarde, né? Uma convivência mais tranquila e mais serena, uma vida menos agitada, né? Com muito mais qualidade, né? Muito linda. Eu tive amigas aqui, a nossa diversão, vou dizer, o nosso lazer, aos domingos à tarde, que eram os domingos, porque durante a semana a gente não tinha o hábito de passear. Durante a semana a gente trabalhava, a gente estudava, e era ocupada com as lides de casa, né? Sim. E a gente caminhava, fazia o footing naquele tempo, né? Na frente, que seria ali mais ou menos
Telefone da Igreja São Paulo até a a mais da igreja, não, que mais que até o, vamos dizer lá, o Santander. Ah, sim. Até o Santander, do Santander Isso. até aqui ali onde tem a Por Menos. Isso, a Protásio Alves, né? Ou até mais para cá. Então a gente fazia aquela caminhada, aquilo ali nos bastava. No domingo de tarde. Era a hora do namoro, né? A gente tinha os namorados. Eu tive os namorados que eles nunca ficaram sabendo que eu namorava eles. E como eu tive alguns que dizem que me namoraram e eu não fiquei sabendo, porque era proibido ficar sabendo. Pois é, não. Exatamente. Eu acho que esse o chamado amor platônico, né? É bem isso. Então, foi muito boa a juventude e a adolescência da gente. Foi muito boa, foi muito boa. E a sua família toda se criou aqui, os irmãos? E ainda o meu pai teve a felicidade, como ele me disse assim, quando já estava velhinho e doente, ele disse, minha filha, eu sou um homem muito rico, eu sou um homem muito feliz. É, pai, eu acho que é mesmo, pai. Porque teve noras maravilhosas, teve genros maravilhosos que foram filhos para ele, né, que era o Heitor Domingos, o meu marido, quiseram muito ele. E além disso, diz ele, e consegui fazer com que todos ficassem perto de mim, ainda que os guris morassem ali em Cacique, ou seja, mas estavam aqui, né? Claro. Ninguém foi para o norte. A gente pensava, tinha até na cabeça dele, mas nunca se atreveu, né? Hoje é diferente, hoje vão. Mas isso aí não altera em nada, só conto como uma coisa assim interessante, que para ele isso teve um valor muito grande, né? Sim, sem dúvida. Ele dizia. Então a gente eu tive amigas muito queridas aqui. E o seu Arnaldo veio para Alagoa quando vocês casaram, e daí trabalhou na questão da madeireira mas também. Nós morávamos em Passo Fundo. Morava em Passo Fundo primeiro, né? Quase 4 anos, 3 anos e meio. Mas ele ainda já atendia aqui. Sim, já tinha madeireira aqui. Tinha a serraria no Cacique Doble, tinha 2, uma em São José do Ouro e outra aqui entre Passo Fundo e Lagoa Vermelha, Tijuco Preto, parece que é o nome do lugar, perto do Campo do Meio, né? Exatamente. Ali. Então o Arnaldo atendia, depois achou que seria mais cômodo a gente vir morar para cá, né? E para mim era tudo que eu queria, né? Claro, meus sua pais. família estava aqui. Então o Franklin nasceu em Passo Fundo e o Erasmo já nasceu aqui. Mas ao lado disso, eu tive minhas cunhadas maravilhosas, minhas filhas, minhas irmãs, que eu posso chamar. Meus filhos, 3 filhos que eu tive, maravilhosos, que são meus... O Frank, o Erasmo e o Arnaldinho, né? Isso, que eu dizia, que pena que não tem filha mulher. Digo, é pena mesmo. Mas eu não posso nunca me queixar, não posso nunca assim querer... ou cobrar uma coisa que eu não tenho filha mulher. Eu tenho filhos que são, na hora que eu preciso, eles são mais que uma filha mulher. Eles me atendem, tanto a mim como ao pai, né? Foram sempre filhos muito dedicados, nunca nos deram problema nenhum, né? Estudaram, eram estudiosos, trabalhadores, aprenderam todas as coisas boas da vida, aprenderam a aproveitar a vida, a admirar as coisas boas, né? Daí meus filhos casaram, estudaram. Franklin é professor da Universidade Federal do Rio, já está lá há 35 anos, morando lá, mas gosta muito da Lagoa Vermelha. Ele é muito agarrado aqui. Ele sempre diz, mãe, eu sou de Lagoa, eu vou lá na Alemanha, eu sou de Lagoa Vermelha, não sabe nem o que é, mas não me importa, eu sei o que é. Claro, exatamente. Ele gosta muito, inclusive eu encontrei com ele aqui durante aquela assembleia para a questão do campus da Universidade Federal e estive conversando com ele. Exatamente. Ele estava ali, inclusive, uma coisa importante para nós ali que estávamos fazendo aquela luta. Ele veio, quando ele parece que foi convidado e veio. Ele disse, mas eu vou em função, né? Daí ficou uns dias aqui. E ao lado o Erasmo, que eu acho que quase todas as pessoas conhecem, em função que também é um filho muito querido, muito bom, que é o pai do Giovanni, né? E que não tem palavras para descrever, porque eu acho que é uma pessoa do bem. Sim. Ele podendo ajudar, ele ajuda, podendo fazer, ele faz, ele não tem hora para ele, sempre que ele precisar. Eu mexo com ele, que ele é o porteiro da clínica, né? Porque a clínica praticamente foi do Dr. Cosma, e foi o Cosma quem convidou o Erasmo em função do Arnaldo. Que se davam, que o Erasmo fazia faculdade ainda, eu acho que foi estagiar lá, né? Foi, o Erasmo fez a faculdade e foi para o Rio de Janeiro, fazer lá na clínica a doutora Amorim,
essa especialidade dele de radiologia. Radiologia. E o Dr. Cosma veio à Lagoa para pedir para o Arnaldo mandar chamar o Erasmo, porque ele não estava muito bem e precisava de alguém. E parece mentira, na época não tinha. Não tinha pessoa disponível. Eu li lá na clínica a história toda do Dr. Cosma e da criação da clínica Cosma, que é uma coisa muito interessante, assim, né? E chamando o Erasmo. O Erasmo veio fazer esse estágio ali e o Cosma, vamos dizer, se voltou de amores pelo Erasmo como menino, como rapaz, como já estava formado, mas fazendo, né? Não, Erasmo, tu tens que vir para cá, e o Erasmo ainda teve dúvidas de ir. O Erasmo queria muito, o Erasmo chegou a pensar em ir para o norte, mas só pensou, né? Porque o Erasmo ia para a Espanha fazer também. E naquela... Meu filho. Pode parar, sim. Mas eu não sei o que é. Não te esquece, o Erasmo foi para o norte. Sim, sim. Então pensou em ir para o norte. Pensou. E chegou a ir. Mas ele se deu conta, né? Eu falei que eu lia, enquanto a minha mãe foi fazer o exame, foi o Erasmo que fez nela, inclusive. Eu peguei e fui ler, que tem lá uma placa onde está escrita toda a história da E a dele, do Dr. Cosma, é uma história bonita, porque ele foi para o Mato Grosso, casou com a mulher, voltou de lá, veio ali, e instalou a clínica de novo ali, começou a trabalhar na radiologia. Ele é húngaro, né? Húngaro, isso, exatamente. Húngaro, formado na Hungria, né? Ele veio pra cá. É a tia? Elas ficam preocupadas porque eu não vou de Noronha. Eu devia ter avisado, mas eu esqueci. Por isso que eu... Então, a senhora volta falando que... Vocês conseguem começar de novo? Não, né? Quanto tempo já foi? Não, já foi demais. E o Erasmo foi para o norte? Não, o Erasmo não foi para o norte. O Erasmo pensou em ir para o norte. Pensou em ir, mas não foi. Então o Erasmo veio e com esse convite insistente do doutor, insistente, mas no bom sentido, para que ele fosse para Passo Fundo. Erasmo, tu vem, tu vai tomar conta da clínica, eu não estou muito bem. E realmente ele não demonstrava não estar bem e ele faleceu muito logo. Ele não durou muito. Então o Erasmo ainda disse, olha, doutor Cosma, eu só venho se eu puder modificar, porque eu estou fazendo um curso numa clínica moderna, os seus aparelhos têm 30, 40, 50 anos, né? Então não vou ter competência. Ele disse, não, tu vens e vais fazer o que tu quiseres aqui dentro. Te dou carta branca para tu fazeres o que tu... Então o Arnaldo, né, que estava o pai sempre ao lado do filho, né, ajudando, e disse, não, meu filho, aceita, eu acho que é uma boa. Tu vais ficar perto da gente também, né? Sim. E o Erasmo foi para lá, né? Graças a Deus, tudo bem, sem problema. Bom, e daí a história do Erasmo, que é o pai do Giovanni, né? Que é médico em Passo Fundo, na clínica Cosma. Né? E então eu tenho o Arnaldo, que é veterinário, né? Que também fez curso nos Estados Unidos. O Franklin morou 9 anos na Alemanha, que eu esqueci de falar. Sim. E lá ele trabalhou muito, fez tudo que podia fazer, desde cozinheiro a cuidar de crianças pequenas em colégio, a cuidar a ser doméstico. Os jovens brasileiros da época que queriam ir para estudar fora do país se sujeitavam a fazer isso, né? Exatamente. No Natal ele vendia vários anos, porque durante 9 anos ele conseguiu comprar uma Kombi, ele vendia as árvores de Natal nas esquinas de Berlim, né? Porque ele morou em Berlim. A senhora sabe que hoje, segundo a gente ouve falar, enfim, meu filho andou por lá há pouco tempo, dizendo que Berlim é a cidade da Europa mais procurada hoje pelos jovens. Exatamente. Berlim é lindo. O Franklin vai... Então ele morou 9 anos lá. 9 anos ele morou lá. E casado, né? Casado com a Eunice. Quantos filhos tem o Franklin? O Franklin tem 2 filhos, o Luciano e o José Inácio. Os 2 são engenheiros. O Luciano é engenheiro elétrico e eletrônico, não sei como se diz. Ele tem uma empresa de automatização de ambientes. E o Zé Inácio, que é o mais moço, é engenheiro químico. Ele trabalha numa multinacional, numa empresa multinacional. Os 2 são casados. O mais velho tem uma filhinha, Mariana, agora pequenininha, com 3 anos. Bastante tempo. São quantos netos no total, então? E o Erasmo tem mais... o Giovanni
O Erasmo tem o Giovanni e tem 2 filhos do segundo casamento. Tem um casal do segundo casamento. Isso. E o Arnaldinho? O Arnaldo tem 3 meninas. 3 meninas. Então eu tenho 8 netos, sendo 4 meninas e 4 meninos. Certo. E tenho 6 bisnetos. 4 meninas e 4 meninos também. Então eu tenho bisnetos. 3 da Carolina, que é a Ana Luísa, o Carlos Augusto e o José Eduardo. Ana Luísa com 12 anos, o Carlos Augusto com 10 anos e a Luiz Eduardo com 2 anos. Depois eu tenho a Iris com 7 anos, que é do Giovanni e da Marina. E, bom, a Carolina é casada com o Paulo Augusto Silveira. Sim, sim. O Giovanni é casado, e a Valesca tem, que é do Arnaldo, eu estou misturando um pouco. A Valesca, que também é a segunda filha do Arnaldo, a Carolina é advogada. Sim. E a Valesca fez comércio exterior, casada com o Douglas Pavan, tem um menininho de 4 anos, que é o Antônio Danado, né? Aquilo é medonho mesmo, mas é uma muito querida criança. E a Sílvia, que é solteira, né? Que é dentista, está fazendo, que trabalha aqui, né? Sim, tem sim. Especialidade em estética, né? Odontologia estética. Isso. O Giovanni, essas são as do Arnaldo, as 3 filhas do Arnaldo. O Giovanni é casado com a Marina Moreira, filha do seu Juvenil, meu amigo dele. Seu Juvenil. Desde que eu era guri. Eu sei da história deles. Que tem a Vera, tem a Elisete, Elisane. Isso. E então são as cunhadas do Giovanni, que são pessoas também muito queridas minhas, muito queridas. A dona Eunice foi cedo também, mas cada um tem a sua hora, né? Claro, sem dúvida. E o Franklin, os 2 que eu falei, mas eu gostaria do Erasmo, né? Isso. E do Arnaldinho, acho que de todos os filhos e netos está tudo certo. Agora, eu só gostaria que a senhora, para nós não deixarmos de falar, porque a senhora teve uma atividade social importante, dona Eloá, em Lagoa Vermelha, como fundadora, juntamente com o senhor Arnaldo, do Rotary Club, e a senhora também como fundadora da Liga Feminina de Combate ao Câncer, né? O Rotary Club é uma instituição de referência em Lagoa Vermelha, então gostaria que a senhora nos contasse um pouco disso. Pois não. O Rotary, tu sabes, é uma instituição, né, maravilhosa no mundo inteiro, é uma coisa linda mesmo, onde as pessoas praticam muita coisa boa, primam pelo companheirismo, a compreensão, a paz mundial, né? Trabalham muito. O Arnaldo, hoje um clube de serviço, eu né? sou a única sobrevivente da fundação. Ontem à noite ainda teve jantar festivo da semana da 20 de setembro, e ainda comentaram lá, só eu que existo, de fundadora. Ele foi fundado? Ele tem 57 anos. 57 anos. É bastante tempo, né? O Arnaldo chegou a ser governador do Rotary, né, onde nos deu a oportunidade de, meio contrariado, ele não se sentia muito, mas foi tudo muito bem, graças a Deus, só deixou saudades para as pessoas, e onde nos deu muita oportunidade de amizades, né? A gente tem amigos e conhecidos, assim, é um milhão de amigos, né? Foi muito lindo, muito bom. Mas o Rotary... E aí no Rotary, o senhor Arnaldo, além de ter sido presidente também, a senhora também participou da presidência, exerceu a governadoria. A governadoria, a governadoria que foi assim, a coisa mais importante que podia acontecer dentro do Rotary para a gente, né? Então, viajamos para os Estados Unidos, para a Europa, né, mais de uma vez, em função do Rotary, e depois a gente ainda foi, né? E o Rotary sempre com essa função social, de intercâmbio. O intercâmbio de amizades. De amizades, né? Isso aí é o exato, né? Então, é muito lindo mesmo, é muito bom. Acho que as pessoas que devem participar do Rotary, fazer um comercialzinho do Rotary. Claro, porque é um culto de amigos, né? Maravilhosa. Mas eu fui chamada a fundar a Liga do Câncer, Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui em Lagoa Vermelha, pela dona Lígia Pratini de Moraes.
Foi 2 anos depois aliás, alguns anos depois da governadoria do Arnaldo. Então, no primeiro momento, queria me furtar de fazer. De Mas depois, como sempre participei da comunidade e na assistência, em trabalhos da comunidade, qual fosse, eu nunca me furtei, nunca me neguei de trabalhar. Foi Aceitou o desafio? Aceitei, fui 26 anos presidente, organizando, né, ajudando muita gente, não eu, a minha equipe. O grupo, né? O grupo de pessoas. A Liga tem um trabalho representativo, um trabalho silencioso, mas muito importante aqui na Lagoa. Salvamos, com a graça de Deus, com a ajuda da comunidade, a gente salvou muitas pessoas, muitas crianças foram salvas pela ajuda, né? Sim. A Célia foi a minha segunda sucessora, que trabalhou muito também, né? Então, foi um trabalho muito bonito. Com a Liga Feminina. Com a Liga Feminina. E eu também recebi, João Horácio, que eu quase esquecendo, o Ana Terra. Exatamente, foi uma distinção importante que a senhora foi agraciada, né? Em 2009, né? 2009, que já foi uma coisa assim que eu nunca imaginei, né? Mas, no fundo, eu fiquei, depois de saber bem o que era, porque eu sabia, mas enquanto a gente não está a gente não sabe o que é, né? A gente imagina, mas... Imagina, mas é uma distinção que o governo do Estado do Rio Grande do Sul confere a mulheres que se destacam dentro do Estado no trabalho e é uma votação assim que né? não é só de Lagoa Vermelha, não, né? Então, não, por isso eu até tive assim mais obrigação de aceitar, né? Mas com certeza foi muito merecido. Muito obrigada. A senhora tem um trabalho realizado aí. Nós agora gostaríamos que, estamos partindo para o final do último bloco do nosso programa e a finalização, e gostaríamos que a senhora fizesse as suas considerações finais com relação a essa nossa entrevista. Muito bem. Eu teria muita coisa a falar, João Vicente, mas quero ver se resumo, porque ao longo da nossa vida, que já é bem longa, posso dizer mesmo, a gente teve muita coisa, né? Fez muita coisa que eu acho assim importante. E tudo que a gente fez foi com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, porque o Arnaldo ele era de São Pedro do Sul, morou em Santa Maria, morou em Uruguaiana, morou em Passo Fundo, mas ele sempre dizia que a terra dele era Lagoa Vermelha, que ele era um lagoense de coração. Ele tomou a água da bica, Tomou né? água da bica, justamente. Tomou água da bica, e onde ele ia, ele dizia, não, eu moro no melhor lugar do mundo, que é Lagoa Vermelha, porque é um clima bom, porque o povo é bom. Realmente eu concordo com ele, eu também sou assim, eu acho que não existe lugar melhor, porque a gente passeia, anda, viaja, e tudo é tão lindo fora daqui. Quando estamos aqui, achamos que a cidade não é bonita, que é suja, que tem papel no chão, que tem... Mas quando nós voltamos, parece que nem aquilo a gente enxerga mais, porque voltamos com saudades da terra, né? Com certeza, dona Eloá, o seu Arnaldo foi uma pessoa que ajudou muito a construir essa questão de uma das marcas que Lagoa Vermelha tem como a capital da amizade, né? Como capital da amizade. Ele era um homem de muitas relações, né? Muito amistoso e muito acolhedor. Muito acolhedor. Ele nasceu para reunir. Ele sempre reuniu gente, sempre na nossa casa. Dificilmente tínhamos um final de semana que não tivesse alguém conosco, daqui ou de outros, de vários lugares, até de fora do país, porque a gente tem amigos fora E tivemos muitas pessoas que vieram até morar conosco. Nós tivemos um uruguaio que morou mais de um ano conosco, ele veio para passear e foi ficando e ficou um ano conosco. E assim como ele, outras pessoas também que eu no momento não preciso contar. Mas, Arnaldo, eu quero dizer que como ele foi fundador do Rotary, ele foi um dos grandes entusiastas pelo clube comercial. Quando começaram a construir, ele fez muita campanha, ele doou muita vaca, naquele tempo era o que faziam churrascos, né? Sim. O clube lagoense, a sauna, né? Não sei se tu lembras que aqui teve um aeroporto. Sim, exatamente. Então, Arnaldo foi quem levantou, foi a Passo Fundo, e ele tinha um amigo lá que era aviador e tinha um avião particular. E esse incentivou o Arnaldo, ele veio muito entusiasmado e parece que aqui saiu na época, né? Então, ele participou de todas as atividades sociais aqui em Lagoa, né?
Isso. E por índole, ele era uma pessoa social. Ele dizia que ele não nasceu para... Ele gostava muito do interior, de ir lá para fora, ficar no meio do mato. Ele dizia que conversava com a natureza, com as árvores, eu até acredito que sim, porque isso é um dom da pessoa, né? Mas ele era uma pessoa para morar no meio da natureza. Da né? natureza, E então, ao lado disso, ele fundou a cooperativa, né? Que isso, foi, acho que é o maior... Foi o primeiro presidente da cooperativa, Foi o primeiro, ele começou a pensar em cooperativismo, porque ele já havia... Quando ele era jovem, ainda solteiro, ele foi para São Paulo e fez um curso de cooperativismo. Foi ele quem organizou a cooperativa. O senhor Arnaldo tinha ascendência alemã, né? E o cooperativismo exatamente nasce na Alemanha, Isso, né? nasce na Alemanha, é verdade. Então, a Sede Teixeira, que era o nome da cooperativa de Passo Fundo que ele fundou, depois se tornou uma coisa muito grande, ele era bem jovem, tinha 22 anos, e ele foi assim o entusiasta maior, né? Então eu já tinha uma noção do que era cooperativismo. E fundou aqui a Cooperativa Agrícola Mista Alagoense. Isso. Durante 8 anos foi presidente. Graças a Deus foi assim um começo maravilhoso, como foi durante muitos anos e como é. Não podemos negar as coisas positivas da cooperativa. Claro. Né? As pessoas puderam trabalhar com firmeza, com segurança, né? Que é o que a cooperativa dá. Então, isso também é uma coisa que eu não podia deixar de falar. Ao lado disso, ele era uma pessoa muito social. Ele sempre queria estar no meio de pessoas e convidando. Nós chegamos a ter um casal lá de São Paulo que morou um ano conosco. Ele me disse que eles vinham ficar uma semana, 2 aqui na nossa casa e eles ficaram um ano. Mas não tem importância, eu achei que foi uma coisa muito boa. Eu tive a minha sogra, que morou 18 anos conosco, nós recém-casados, ela veio porque ela ficou viúva, como eu contei, né? Então ela ficou 18 anos e a gente pôde conviver com ela em paz, graças a Deus. Ela me ensinou muita coisa, tinha experiência de vida, né? Sim, sim. E eu era muito jovem, aceitei e fui assim, ela dizia que eu era a filha do coração. Quando eu perguntava se eu era filha dela, que alguém chegava e dizia, sua filha? Ela dizia, é minha filha, do coração. Então, assim, era uma coisa que dava uma força para a gente, né? Continuar fazendo o que a gente fazia. No primeiro momento que o Arnaldo veio para a Lagoa, na verdade, foi com madeira, né? Sim, madeireiro. Foi no tempo da Cibisa, da Gaúcha Madeireira. Lagoa Vermelha tinha em torno de 300 madeireiras aí, né? madeireiras, Então foi isso que ele fez, né? Foi durante uma floresta de araucária. E é bom para a Lagoa Vermelha que muitas pessoas aqui permaneceram, criaram suas famílias, formaram. Outros nem tanto assim, né? Alguns só simplesmente exploraram e foram embora. O senhor Arnaldo foi um daqueles que veio para cá e ficou aqui. Tinha o Cademartori, né? Lembra? A Gaúcha. A Gaúcha Madeireira. O Cibisa, Siroski Birban. E onde veio a firma deles, né? Então ele também foi madeireiro, mas o forte da vida dele, da índole dele, era a agricultura. Depois então ele começou com a granja, né? Com a produção de trigo e ele soja. também foi o primeiro plantador de trigo no município, né? Lagoa Vermelha começou com o trigo, depois a soja, né? E hoje vivemos esse ciclo aí. Primeiro pomar de maçã também foi ele que fez, em função desse uruguaio que veio morar conosco, também foi, porque ele disse que o nosso clima que era igual ao dele lá, que ele tinha uma granja em Maldonado, né, ao lado de Punta del Este, e foi assim, sempre semeando, né, eu digo que o Arnaldo foi um grande semeador. Então eu fico muito feliz em poder contar essa história, essa pequena história, grande para nós, né, da família, e agradecer a oportunidade, que é muito boa, que me deu esse direito, né, de contar algumas histórias. Não, é uma satisfação, é nossa e do programa, Dona Eloá, com certeza, em podermos aproveitar um pouco dessa grande experiência, desse trabalho, dessa vida de muitos frutos, né, que a senhora e o senhor Arnaldo, enfim, contribuíram muito também para a nossa Lagoa Vermelha. Mas, Dona Eloá, para nós encaminharmos para o encerramento do programa, então, eu gostaria que a senhora
deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores e nos definisse a vida numa palavra. Amor. Amor. Que a senhora tão bem soube dar aos seus filhos, aos seus amigos, à sua família toda, né, ao seu esposo, Sim. e com certeza colheu isso também, né? Queremos agradecer muito a dona Eloá pela conversa, pela oportunidade desse bate-papo, dessa conversa, e a você, nosso telespectador, que nos acompanhou durante o programa. Deixamos com vocês um pensamento do líder espiritual budista, o Dalai Lama, que diz o seguinte: viva uma vida boa e honrada. Assim, quando você ficar mais velho e pensar no passado, poderá obter prazer mais uma vez. Um abraço a todos. Nos encontramos na próxima semana com o programa Nossas Vidas, Nossa História.